interessante olhar para todo o ritual hebraico, tão cheio de solenidade, tão cheio de ritual, e olhar dentro da Bíblia que Deus seguiu esses rituais e está envolvido neles, trazendo para a igreja esta figura. Deus usa figuras, a Bíblia usa metáforas para que nós possamos entender o verdadeiro significado. Já que temos que nos preparar para as bodas do Cordeiro, para a ceia, precisamos compreender bem o que estamos querendo dizer. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, há descrição de Cristo como esposo. E Deus está envolvido em casar o seu Filho com a igreja, com os redimidos que viverão eternamente com Ele. Foi Deus quem estabeleceu o casamento, Deus estabeleceu a santidade do casamento, Deus foi o primeiro oficiante de um casamento sobre a face da terra, como está descrito em Gênesis 2, de 21 a 24. E a Bíblia compara o próprio relacionamento de Israel com ele, com esposo. Vamos ler Isaías 54, 5 e 6. Pois o teu Criador é o teu marido, Yahvé dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra, porque Yahvé te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que foi repudiada, diz o teu Deus. E no capítulo 62, verso 5, podemos ler em conjunto? Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Aleluia! Quando olhamos para aquele primeiro casamento, lá no Jardim do Éden, temos Adão. Adão é um tipo de Cristo. Lemos em Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os nossos dias, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir, Cristo. Ali no Éden, Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, para extrair-lhe do seu lado, da sua costela, a noiva. E o sono aqui é sinônimo de morte. Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá como a tua pessoa. O sono profundo que Deus fez cair sobre Adão é uma imagem da morte de Jesus, da sua crucificação. Deus trouxe um sono profundo sobre Adão, para quê? Para que pudesse tomar da sua costela, do seu lado, aquela que o completaria. Só o que brotasse de Adão poderia completá-lo. Isto provocou o quê? O primeiro derramamento de sangue na história da raça humana. Esta é a imagem de Cristo. Ele foi traspassado. Ele foi ferido e ele derramou o seu próprio sangue ali na cruz do Calvário. E assim como a partir da costela de Adão, Deus formou a noiva e lhe a entregou como esposa, na cruz do Calvário, Jesus Cristo é traspassado e a partir das suas feridas, Deus forma a noiva que lhe entregará um dia como a sua esposa. Efésios 5, 31 e 32 diz: por esta causa, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a igreja. E em 2 Coríntios 11, 2, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Aleluia!
Vamos olhar para figuras, o uso de figuras na Bíblia. É comum descrever-se relações com figuras, especialmente entre os amantes, né? Quantas figuras, metáforas. Registrei só uma. Eu sinto tua falta como a flor sente falta da chuva. Não são imagens destinadas a qualquer detalhe científico, mas são imagens com propósito, evocar verdades profundas que palavras individuais são incapazes de transmitir. Nós somos mãos de figuras. Metáforas bíblicas também nos permitem compreender o que palavras não conseguem. E quando a Bíblia se refere à igreja, há inúmeras figuras, há inúmeras metáforas. Por exemplo, no texto, quando Paulo quis revelar o mistério mais profundo, ele usa o relacionamento que o marido tem com sua esposa. Para quê? Para ressaltar a verdade espiritual acerca da relação entre Cristo e a sua igreja. Esta é apenas uma das metáforas. 3 das principais metáforas que a Bíblia usa. Ela usa noiva, corpo, edifício. Falam da relação com Deus e de maior proximidade. Diga, relação com Deus e maior proximidade. Então, o que é que a Bíblia quer destacar com essas metáforas, queridos? Usando a figura da noiva, é a proximidade que Deus projetou para termos com Deus, a nossa intimidade com Deus. Assim como a Bíblia diz que os dois tornam a carne, Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Há uma fusão de vidas, há um compartilhar. E assim como Eva, ao ser extraída de Adão, trazia em sua própria composição e personalidade a vida de Adão, sendo assim uma extensão e reprodução. O propósito de Deus em Cristo é que nós estejamos tão unidos, tão fundidos, tão ligados a Jesus Cristo, que sejamos extensão da sua vida, que sejamos a sua reprodução, que reflitamos sua glória e sua pessoa. Estas 3 metáforas desvendam o mistério desta relação íntima entre Cristo e a sua amada igreja. De onde vem essa figura da igreja como noiva? Quem primeiro a usou foi João Batista. João Batista disse, em João 3, 28 e 29, vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, esta satisfação já se cumpriu em mim. Aleluia. E depois ele diz logo a seguir, portanto, importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista se vê aqui como amigo do noivo. Tudo isso, queridos, está relacionado com protocolos do processo até chegar ao casamento na cultura hebraica. E foi nessa cultura que a Bíblia foi escrita. Com o precursor de Cristo, ele sabia que devia diminuir, que Jesus devia crescer, e em seu entendimento, Cristo era o noivo, e a sua noiva seria a comunidade messiânica. João entendeu. Por isso, como amigo do noivo, ele disse que se regozijava por participar da festa de casamento desta noiva. Todo casamento deve ser motivo de celebração. E normalmente é. Mas o casamento entre Cristo e sua igreja é algo para o universo inteiro celebrar por toda a eternidade. Minha oração é que o Santo Espírito
Espírito imprima dentro do nosso ser a grandiosidade, a profundidade, a excelsitude do que Deus está preparando quando Ele usa esta figura para a igreja. Paulo também usa esta metáfora. E o nosso texto do ano, Efésios 5, 22 até o versículo 33, ele compara a relação entre Cristo e a igreja com a relação entre marido e mulher. Neste que é o mais perfeito dos relacionamentos, Cristo é apresentado como cabeça. Aleluia. Enquanto a igreja está humildemente submissa a Ele. Ele ama a igreja. Se sacrifica, dá a própria vida por ela. A santifica, purifica através da palavra. E depois a apresenta a si mesma em esplendor, imaculada, sem qualquer imperfeição. Esta é a figura que Paulo coloca aí em Efésios capítulo 5. Mas o apóstolo João também, ele encontrou a metáfora da noiva útil. No livro do Apocalipse, ele imaginou a igreja como a noiva, a esposa do Cordeiro, em sua gloriosa escatologia. Apocalipse 21, 9. E é especialmente importante na linguagem de João, o retrato desta igreja vestida de branco. Estas vestiduras brancas refletem o caráter irrepreensível da noiva. Entre as promessas feitas às igrejas locais, logo no início de Apocalipse, são dirigidas aos vencedores estas palavras. Apocalipse 3:5. Serão vestidos de vestes brancas. Todos os que forem recebidos na sua presença estarão vestidos de vestes brancas. Em Apocalipse 6:11, os martirizados por testemunharem fielmente Jesus Cristo também receberão túnicas brancas. Em Apocalipse 7:14, a Bíblia fala de uma multidão das nações que sai da grande tribulação. Toda essa multidão, diz o texto, tem as suas vestiduras alvejadas no sangue do Cordeiro. Esta igreja gloriosa e abençoada, porque ela é chamada, de acordo com Apocalipse 19, versos 7 a 9, para a ceia das bodas do Cordeiro, onde lhe é dada linho fino, puro e resplandecente, para representar seus atos de justiça, sua santidade, sua perfeição. Aleluia. A igreja como noiva é então declarada a Nova Jerusalém. Aleluia. A cidade de Deus que desce do céu ataviada como noiva para o seu marido. E nesta cidade não há templo. O próprio Deus habita com e no meio do seu povo, que é a igreja gloriosa, que é a esposa do Cordeiro, aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo, que julga com justiça, aquele que é o leão da tribo de Judá, que vive com seu povo para sempre, reinando em glória. Todas essas referências, a igreja de Cristo indica uma coisa só: proximidade. Diga, proximidade entre Cristo e a igreja. A intimidade de Cristo com sua noiva. E essa intimidade é caracterizada por justiça, pureza, fidelidade. E o seu casamento é digno da maior e mais maravilhosa celebração que jamais existiu.
E esse casamento da igreja com Cristo nos lançará numa nova era de glória por toda a eternidade, no triunfo final do Cordeiro e na destruição permanente do mal. Aleluia. Aleluia. Agora, qual é o protocolo de um casamento hebraico comparado com o de Jesus? A antiga cerimônia hebraica nos ensina o processo que Deus está usando para unir essa igreja a Cristo. Ela consistia de várias etapas. Em harmonia com o quadro da noiva, Jesus se refere a si mesmo como noivo. Em Marcos 2, 18 a 20, e os discípulos como círculo de discípulos como a noiva messiânica. Mas a fim de ampliar o conceito da natureza da igreja do Novo Testamento através de imagens, nós iremos considerar os passos para a consumação de um casamento hebraico e vamos aplicá-los todos ao relacionamento de Cristo como noivo à sua igreja. A primeira coisa que queremos declarar é que Deus prepara um casamento para a igreja. No dia 31 falamos que Cristo está preparando, Jesus está preparando o Espírito Santo, os anjos todos se preparam, a terra, o sol, a lua. Há uma preparação geral e o nosso propósito é despertar em você e em mim, na noiva, uma intensidade em nossa preparação. Que Deus desperte o nosso coração, incendeie o nosso amor e nos leve à paixão. Na realidade, nós temos que estar apaixonados todos os dias. Não podemos nos acostumar com a graça. Ele espera de nós um coração cheio de calor. Deus começou a planejar este casamento surpreendente antes da fundação do mundo. O noivo é o próprio Cristo, unigênito de Deus. Em Mateus 9,15, Jesus fala sobre o noivo, referindo-se a si mesmo. E em 2 Coríntios 11:2, que lemos há pouco e repetimos, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, diz Paulo, pois vos, a igreja, desposei como um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como uma virgem, uma noiva pura. Ficaremos hoje só no primeiro passo, porque queremos nos concentrar no contrato celebrado na última ceia. É a seleção da noiva. O primeiro passo é a seleção da noiva. A noiva era geralmente escolhida pelo pai do noivo. As coisas vão mudando, né? E hoje o noivo é que escolhe. Mas ainda é assim em muitas culturas. E estudando, pesquisando, eu fui reportada muitas vezes à África, no convívio com os africanos. Há tantos costumes entre eles que têm traços desses rituais hebraicos. Povos orientais, seus casamentos são muito cheios de cerimônias. Cada povo tem certos ritos. Mas aqui o pai normalmente era o que escolhia. E nós queremos trazer uma imagem só nesta tarde, que é Gênesis 24, que nos dá um quadro exato de como era feito o casamento, porque nós podemos encontrar Deus. Abraão, a história lá no capítulo 24, vocês sabem, Abraão sentia que iria morrer, e ele queria deixar um filho uma esposa para o seu filho Isaque, mas ele não queria que ele pudesse ter uma esposa pagã. Então ele pede ao servo Eliezer que vá à casa da sua parentela. Ele o faz jurar e o envia para buscar uma noiva. E vocês conhecem bem a história, todo o capítulo, não vamos descrever em detalhes.
queremos apenas ressaltar algumas coisas, que Abraão é um tipo de Deus, o Pai. Ele quer garantir uma noiva para o seu filho, Isaque. Isaque é o tipo do Messias. Assim como Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, e preparou Eva extraída de Adão. Assim também o Filho unigênito de Deus, de alguma forma Deus diz, não é bom que o meu filho esteja só, vou fazer-lhe uma adjutora, alguém que o complete, que será extraída dele mesmo, não será do mundo lá fora, não terá um DNA pagão, mas terá o DNA do meu próprio filho. Abraão envia seu servo Eliezer, e Eliezer aqui é o tipo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. É o papel do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que é que ele está fazendo? Buscando uma noiva para Jesus, convencendo-nos do pecado para levar-nos à experiência do novo nascimento. Em João 15,16, Jesus nos revela que Ele mesmo nos escolhe. Diga, sou escolhido. Não fostes vós que escolhestes a mim. Queridos, é Deus quem toma a iniciativa de nos buscar. É Deus quem envia o Espírito Santo. Ninguém é convencido do pecado sozinho. Ninguém se arrepende sozinho. E quando você está desesperado buscando a Deus, você pensa que é alguma coisa sua? Não, Senhor. Você simplesmente está sentindo no seu interior os moveres do Espírito que trabalham dentro de você, exercendo o irresistível poder de atração, para que você se lembre do Criador e para que você não tenha descanso até que você se volte inteiramente para Ele. Aleluia. Quando Eliezer traz a noiva para Isaque, o noivo recebe a noiva, escolhe a noiva e estende sobre ela o seu amor. E ela corresponde a este amor. Rebeca concordou em casar-se com Isaque, sem nem o conhecer. E no casamento hebraico, ainda que os pais arranjem, é preciso que a noiva diga sim. Hoje os redimidos, embora nunca tenham visto a Jesus, dizem sim. 1 de Pedro 1,8 diz, pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. Quem o ama? Diga, eu te amo, Jesus. Não te vi, eu não sei qual é a tua forma, mas não importa, eu te amo. E ainda que não estejais podendo contemplar seu rosto neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Deus escolheu a sua noiva. Posso ouvir um amém nessa casa? Deus escolheu a sua noiva, Ele é o autor do casamento, e como tal Ele escolheu a Eva para o primeiro Adão, e oficiou a cerimônia do primeiro Adão, Gênesis 2, 18, 21, 24, 22 a 24, o Pai também escolheu a verdadeira igreja como a noiva do seu Filho, e Ele mesmo oficiará a cerimônia de casamento deste último Adão, que é o segundo homem, Cristo Jesus de Nazaré. Efésios 1,4 diz, portanto, Deus nos escolheu quando? Quando? Antes da fundação do mundo. E é por isso que dissemos que Ele está preparando este casamento antes da fundação do mundo. E Jesus declara em João 17,6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, aleluia. Do mundo me deste, Pai, tu nos deste. O Pai nos escolheu, o Pai nos conquistou,
e o Pai nos dá a Jesus. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. E Deus não apenas escolheu esta noiva, Deus está formando e criando esta noiva. Deus em Cristo está gerando como Deus gerou a esposa de Adão. Ele está gerando a esposa do Cordeiro. Posso ouvir um aleluia nessa casa? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora vou deixar ali do primeiro passo e vamos pensar na aliança de casamento. A ceia do Senhor como uma aliança de promessa de casamento. Aleluia. Sempre fui fascinada pelo conceito de aliança. Temos estudos, alianças de sangue. Quando estudei pela primeira vez sobre a aliança de sangue, ai meu Deus, tudo mudou na minha vida. Não vou falar profundamente, mas existem várias alianças entre Deus e o seu povo. Aliança edênica no Éden, aliança abraâmica, aliança noética, a aliança mosaica, a aliança davídica e, é claro, a nova aliança em Cristo Jesus. O autor dos Hebreus diz que esta nova aliança é firmada em melhores promessas. Quando vemos as promessas da aliança abraâmica, que coisa tão extraordinária. Mas o autor dos Hebreus diz que a nova é firmada em melhores promessas. Pode haver algo maior, melhor do que a aliança abraâmica? Mas a Bíblia diz sim, em Cristo são melhores as promessas. Aleluia. Há pouco na nossa cultura ocidental sobre aliança, o máximo que temos são contratos com uma assinatura que logo quebram, né? O mais próximo da aliança bíblica que temos é o casamento, ainda assim hoje, infelizmente, tão maltratado. Hoje, contratos são feitos para serem quebrados. Ninguém honra contrato. Mas uma aliança bíblica era algo marcado por uma devoção completa entre duas partes. Uma área em que, por vezes, ainda usamos esta linguagem é a do casamento, especialmente entre cristãos. Mas como igreja, temos que considerar a aliança à luz da Bíblia. E hoje, nesta refeição da aliança que Cristo compartilhou com seus discípulos, descrita em Mateus 26, 26 a 29, o casamento bíblico é o culminar de 4 tipos de aliança. Vamos só mencionar. Aliança de sangue, que é chamada servitude, aquele que serve. Aliança de sal, que é uma aliança para amizade. Aliança da sandália, para herança. E então vem o selo ou louvor. A palavra na Bíblia, aliança, é berit, que significa cortar com derramamento de sangue. O sangue sempre está envolvido na aliança, porque o sangue representa a vida. Ela define um relacionamento contínuo. Quando duas pessoas fazem uma aliança, está implícito que haverá um relacionamento que não poderá ser quebrado. Uma aliança não se quebra sob pena de maldição. É um compromisso de desenvolver um relacionamento contínuo e a existência de interação entre os parceiros dessa aliança, que é um processo dinâmico e crescente. Antes que nós possamos entender tudo que Deus nos reservou, revelado no Apocalipse,
E os mistérios de tudo isso precisamos aprender sobre estes antigos rituais hebraicos da aliança de casamento. Jesus estava bem familiarizado com isto, é claro, fazia parte da sua cultura, fazia parte dos seus costumes. E um costume e a coisa central para uma cerimônia de noivado era o ketubá. Ketubá. Um documento onde eram colocados deveres, promessas. E esse ketubá devia ter 7 assinaturas. Do noivo, da noiva, dos 2 pais, pai do noivo, pai da noiva, um escriba, hoje modernamente é o rabino, e 2 testemunhas. É interessante olhar para o Apocalipse e verificar que a ketubá tem 7 selos. A assinatura, o selo, né? Aleluia. O noivo, a noiva. E é um processo. É um processo. O futuro noivo é muito interessante. O futuro noivo e seu pai tornariam conhecido a proposta formal, que a proposta formal de noivado é a nossa linguagem. Na realidade, eu vou usar o termo bíblico, desposamento. Porque ele era tão sério como se já fosse casado. Não viviam juntos, não tinham relação, mas o casamento estava iminente. Então o que fazia? O futuro noivo e o seu pai iam visitar a casa da noiva. O que ele levava? Um cálice, vinho e o preço acordado dentro de uma bolsa. Parece os casamentos africanos. As cerimônias de lobolo, né? Tem que levar alguma coisa, há um preço a ser pago. Então ele levava isso. Vejam bem, noivo, o pai, levando o cálice, o vinho e o preço da noiva, ou dote. Na chegada, eles batiam a porta. Antes de atender a porta, o pai olhava pela janela, identificando os visitantes da sua filha. Mas ele não abria a porta. Ele ia perguntar à filha se podia recebê-los. Tinha que ter o consentimento da filha, né? Se ela concordasse, essa era a confirmação de que havia um compromisso de trabalhar o processo de noivado. Diga, processo. Para o casamento totalmente funcional. A questão é que haveria um casamento sujeito aos termos a ser trabalhado. Então, ao abrir a porta, esse abrir da porta sinalizava o primeiro passo importante para a realização do casamento. Não é isto exatamente que Jesus diz? Em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. É linguagem de uma proposta de casamento, que vai começar com o noivado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e teremos uma refeição, que é a refeição de celebração deste noivado. Aleluia! Neste ponto, queridos, nós temos a salvação. Mas, para além disso, Jesus está nos perguntando se nós estamos dispostos a entrar numa aliança de noivado com Ele. Será que vamos caminhar em um relacionamento de amor fiel, permanente, nos termos hebraicos?
Talvez por não compreendermos estas coisas, somos tão levianos na nossa fé. Por não ter uma imagem, nossa cultura não tem estas imagens. Quando você vê que um judeu se converte, eita, né? Que conversão, que intensidade, porque ele entende qual é o nível deste relacionamento quando alguém vem a Cristo. O significado deste versículo é que nós temos uma escolha, a escolha é nossa. Exatamente como a antiga noiva hebraica, ela poderia optar por pedir ao seu pai para abrir a porta e poderia dizer não, que ela permaneça fechada. Se a noiva, a futura, a possível noiva, a moça, se recusasse, o pretendido noivo e seu pai simplesmente voltariam para sua casa. O requerimento para a igreja é que Deus, o Pai, como Pai do noivo, Ele já fez os arranjos, Ele já pagou o preço da noiva. Sim, querido, há um dote, o preço foi pago, o sangue de Jesus. É isso que diz Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Atos a Bíblia diz que a igreja foi comprada com o sangue de Deus. O sangue de Jesus era o sangue de Deus. Ao dar o Filho para derramar o seu sangue, Ele estava pagando o preço da noiva e fazendo os arranjos para que este casamento fosse selado com sangue, uma aliança de sangue. Se a noiva em perspectiva concordasse e seu pai abrisse a porta, então havia um acordo inicial para se casar. Iam ser trabalhado através de debates intensos, animados, que seria formalizado no contrato escrito, que é chamado Ketubá. Até o dia de hoje tem a Ketubá. Agora, notem bem. A noiva, em perspectiva, era a única que poderia voltar atrás com este acordo. Até o momento exato do casamento, ela, noiva, poderia romper. Ela poderia parar o processo em qualquer momento e não precisava ter uma razão especial para isso. No entanto, uma vez que sua proposta inicial tinha sido feita e aceita, o noivo estava totalmente comprometido. Ele não podia desistir a menos que houvesse um divórcio legal. Ele não podia desfazer o compromisso. E se porventura o noivo morresse antes da consumação do casamento, a noiva herdaria a sua propriedade. Olha quando Deus usa esta figura. Queridos, Ele nos faz um convite. Jesus deu a sua vida por nós, pagando o preço da noiva, e Ele é Deus. Não há como Ele possa quebrar o contrato que fez com a igreja. Não há. Infelizmente, muitos um dia vieram a Cristo e desistiram do contrato antes de serem consumadas as bodas. Este é o estado de todos os desviados. Romperam com o contrato de noivado e perderam tudo. Nós queremos dizer hoje à mesa do Senhor que Ele jamais nos faltará. Ainda quando somos infiéis, Ele permanece fiel
porque não pode negar-se a si mesmo. Oh, profundidade das riquezas! O amor de Cristo nos constrange. O período de noivado podia durar pelo menos 1 ano, talvez mais, porque às vezes este contrato era feito quando os dois eram criança, e isso eu vi também em África. Mas pelo menos 1 ano. E este é o tempo de preparação, onde a noiva está sendo preparada e treinada para assumir o papel de esposa. Volto a 1 Coríntios 11, 2. Pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e este zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Amém? As alianças são de natureza progressiva, e uma não anula a outra. Há 4 cálices, até colocamos aqui, há 4 cálices envolvidos em alianças. Os judeus têm muitas cerimônias nas quais o cálice da comunhão está presente. Mas dentro do processo do noivado e das negociações, cada cálice corresponde a um estágio. Em Apocalipse 3:20, quando Jesus nos convida a abrir a porta do nosso coração e deixá-lo entrar para cear conosco, ele está se referindo à próxima etapa de um processo de noivado. Cada cálice corresponde a uma aliança. Diga aliança. Uma vez que o futuro noivo e o pai haviam concluído os detalhes do casamento, eles iriam comer uma refeição. Okay? Vão comer uma refeição. Jesus diz: entrarei na casa, estou à porta e bato, é o noivo. Se aceitas a minha proposta de casamento, nós vamos participar de uma refeição. Aleluia. Os membros das 2 famílias também iriam beber deste cálice. O primeiro é o cálice da santificação, que é o da servitude. O noivo é um servo da noiva. Este cálice era tomado por todos os presentes, a família, as 2 famílias, e incorporava o conceito de ser separado para Deus. Assim como Deus santificou a nação de Israel, as famílias fazem o mesmo, são separadas, porque vão ter uma nova relação uma com a outra, são santificadas as 2 famílias para se tornarem uma grande família. Então todos participam deste cálice. O primeiro. Depois vem o segundo, que é o cálice noivado, é o pacto de sal, chamado amizade. Este, somente a noiva, o noivo e os pais, os 2 pais, pai, homem, pai do noivo e pai da noiva. As famílias estão pactuando tornar-se amigos eternos com o filho e com a filha e um com o outro. Então é o pacto de amizade. Terceiro cálice é o cálice da redenção, que é chamado pacto da sandália. É o pacto da herança. Isso significa a herança comum dos cônjuges. Esse cálice é bebido no final da refeição pela noiva e pelo noivo, só os 2, simbolizando seu compromisso exclusivo um com o outro.
E também, nesta hora, é selado o acordo de casamento. Na hora que chega esse cálice, eles estão oficialmente casados. Embora não haja ocorrido a cerimônia nem a consumação. Mas é tão legal quanto um casamento. Nada a ver com hoje, né? Depois dessa cerimônia, eles não se viam mais. O noivo ia para a casa do pai. Ia preparar, às vezes, um quarto anexo. A gente vai hoje no Médio Oriente e vê aquelas casas, né? Lá em cima, você vê os ferrinhos, porque não tem casa acabada. Por quê? Cada filho vai construindo em cima para o primeiro filho, para o segundo, e vai, cada um que casa, é o costume, todos juntos, né? Vai subindo e fica lá. Você chega lá e pergunta, mas por que essas casas não têm teto? É porque já está no ponto de construir a próxima para o próximo que vai se casar. Muito bem, então o noivo ia para a casa do pai, a fim de construir a casa para a noiva. Depois isso veremos em detalhes numa outra altura. Queremos falar apenas da aliança aqui. Agora, o terceiro copo, que corresponde também ao cálice que Jesus compartilhou com seus discípulos durante a Páscoa, quando ele lavou os pés. Lavou os pés. Lavar os pés é uma cerimônia de noivado. Está compartilhando a herança. É o compartilhar da herança. Veja, isso não tem nada a ver com outros costumes. Por quê? Quando você chegava numa casa, era oferecido água. Mas quando? Ao chegar, para refrescar os pés. Mas quando é que Jesus vai lavar os pés? Depois de beber o cálice. No fim da refeição. Por isso que eu disse, fazendo-se um estudo mais profundo, se verifica que todos os protocolos da última ceia são protocolos de uma cerimônia de noivado. Aleluia. Cada vez que chegamos à ceia do Senhor, devemos entender que Ele está dizendo, tu te casarás comigo? Não é? Aceitas fazer uma aliança comigo? Mas é interessante que ele também se refere à vinda do seu casamento com sua igreja, que ele há de chamado ou separado, conhecendo o costume do noivo não beber vinho novamente até a cerimônia de casamento. Porque depois de beber este vinho, o noivo dizia, eu vou para a casa do pai, não beberei mais vinho até o dia do nosso casamento. Era um juramento. Primeiro, de fidelidade. Segundo, a garantia de que ele voltaria. O que é que Jesus diz? Não beberei mais do fruto da vide, e digo-vos desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco, no reino do meu Pai. Jesus manteve a promessa de não mais beber vinho como qualquer noivo, até mesmo na cruz. Quando os romanos lhe ofereceram vinho, para ser um tipo de anestésico na sua dor, Jesus recusou. Queridos, cada vez que tomamos a comunhão, devemos lembrar que estamos afirmando nosso compromisso de ser noiva de Jesus. E devemos trazer à memória de que Paulo diz que eu quero apresentar uma noiva pura, virgem,
imaculada a um só esposo. Casamentos e Páscoa são celebrações paralelas, em que Deus enfatiza a santidade e a intimidade da nossa união com Ele. Deus ofereceu um contrato matrimonial à humanidade há 6.000 anos atrás. Deus selou os termos deste contrato, a Ketubá, há cerca de 2.000 anos. E se você permite que Jesus bata a sua porta e o convide a entrar, você pode estar no estágio de agarrar a maçaneta, abrir a porta em qualquer lugar e beber do terceiro cálice de vinho, onde quer que esteja, contanto que permaneça empenhado em seguir até as últimas consequências este contrato. E depois de você abrir o coração para Jesus, deixando Ele entrar, você será salvo e Deus, através do Espírito Santo, irá direcionar a sua vida para uma intimidade cada vez maior com Ele. O casamento terá o seu dia. Sim, queridos, mas até lá, assim como o noivo ia preparar o lugar, e o que é que Jesus disse? Vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando estiver tudo pronto, voltarei. Agora, outra coisa interessante que você vê naquele dia, no texto todo, começando no capítulo 13 de João, 14, 15, 16, 17, tudo aquilo está eivado de uma linguagem, de um contrato de noivado. O pai supervisionava a construção da casa, o noivo nunca sabia qual o dia do casamento. Se alguém perguntasse quando é o dia do casamento, ele diria, não sei, só o meu pai é quem sabe. Porque o pai ficava examinando e o filho nunca sabia quando o pai olhava para a construção e dizia, ok, podem buscar a noiva. E o que é que Jesus disse? Daquele dia e hora? Ninguém sabe. Ele está falando como o quê? Como noivo. Como noivo. Como noivo. É o pai quem sabe. E ele conta a parábola das 10 virgens e tudo ele retrata o quê? Exatamente como era o casamento. Na maioria das vezes era meia-noite. O noivo vinha para quê? Para raptar a noiva e levar para a casa do pai. Isso é coisa futura. Hoje queremos ficar no hoje, aqui, agora. A mesa do Senhor, um convite de Jesus. Ele já nos deu a Ketubá. O preço já foi pago. Ele já pagou o seu dote. Na cruz do Calvário, o dote foi pago. Aqui está a Ketubá. Este é o contrato, onde Ele promete cuidar de você na saúde, na doença, nos dias bons, nos dias maus. Aqui está a Ketubá. Aqui estão as promessas, aqui estão as garantias que Jesus cuidará bem da sua noiva. Mas enquanto o noivo ia, o que ficava fazendo a noiva? Ela também não sabia quando chegava. Ela tinha que preparar o enxoval. A noiva fazia o seu próprio vestido. Ninguém costurava o vestido da noiva. Era ela quem fazia. Também ninguém fará as suas vestes. É você que tem que se preparar. É você que tem que cuidar das suas vestes. É um trabalho pessoal. Nós vamos nos preparar. A qualquer hora Ele chega. Vamos preparar o nosso coração. Vamos nos conservar como virgem pura. O coração apaixonado. Amém, queridos? Então, a mesa do Senhor, nesta hora, nós queremos trazer de volta estes elementos para dizer que Jesus está aqui hoje, nesta tarde. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no coração e diga: Senhor Jesus, neste primeiro domingo do ano, compreendendo o que a ceia significa, o que estava no teu coração naquela noite, em que foste traído e anunciaste que darias o preço da nossa redenção. Abre os meus olhos, eu escancaro o meu coração, para que o teu Espírito, o amigo do noivo, trabalhe em mim, aperfeiçoando-me com a tua graça. Determino a trabalhar na minha preparação, para que não importa quando voltares, para dar o grito do noivo, tu me encontres pronta. Aleluia, aleluia, aleluia.